Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Isso aí, vamos para fora do Brasil, vamos para Londres. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Joseval. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã nesse feriado aí em São Paulo. Aqui em Londres, claro, dia normal, com muito cinza, muita neblina, 2 graus de temperatura em Westminster neste momento. E nas últimas horas, Joseval, é claro que só se fala sobre o Brexit depois da decisão da Suprema Corte ontem, alterando o trâmite do Brexit, mas não altera o resultado do referendo, como a gente falou ontem. Muita gente ainda confundindo essa história toda, porque nas palavras da primeira-ministra, Theresa May, o processo vai continuar conforme previsto no final de março. Terá início o trâmite de separação oficialmente, né? Vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. O que a Suprema Corte definiu ontem é que para fazer isso, para dar início formal, é preciso ouvir o parlamento antes. De qualquer forma, os 2 grandes partidos do parlamento, né, que é o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, eles garantem que vão votar a favor desse projeto que vai ser enviado pela primeira-ministra Theresa May, apresentando, né, como será o trâmite de desfiliação da União Europeia. Então ela não deve ter grandes embaraços lá no parlamento, ninguém está tentando mudar o resultado do referendo. Mas é claro que ainda existe um grupo de parlamentares que é favorável pela permanência na União Europeia, e esse grupo, que contém parlamentares do Partido Conservador e também do Partido Trabalhista, além do Partido pela Independência da Escócia, por exemplo, o Partido Separatista da Escócia, que tem uma representação significativa no parlamento britânico, esse grupo diz que é possível sim atrasar o procedimento. Uma rebelião entre os parlamentares poderia trazer complicações para a primeira-ministra Theresa May, embora isso ainda pareça pouco provável. O que ganhou muito corpo nas últimas horas foi o segundo referendo de independência da Escócia. Porque, para a gente não confundir, a Grã-Bretanha são 4 países juntos, né, no Reino Unido da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e também a Irlanda do Norte. O País de Gales e a Inglaterra votaram em massa para sair da União Europeia, só que a Escócia e a Irlanda do Norte querem ficar na União Europeia. Então a Escócia agora diz o seguinte: ou o Reino Unido deixa a Escócia fazer um tratado independente com a União Europeia para se manter dentro do mercado comum, ou a Escócia vai fazer um segundo referendo separatista e para tentar sair de uma vez do Reino Unido e se tornar um país independente. Esse referendo já ocorreu, né, há alguns meses atrás. O movimento separatista não conseguiu vencer, a maioria dos eleitores votou pela permanência dentro do Reino Unido, mas agora, como os escoceses querem permanecer na União Europeia, então ganha força esse movimento separatista mais uma vez lá na Escócia, Joseval. E eu acho até que é o ato mais importante, ou o fato, né, mais importante de tudo isso, porque pode ocorrer a separação definitiva da Escócia, né, do Reino Unido. Eles já tentaram uma vez, Joseval. As pesquisas indicam que nesse momento ainda não existe clima para mais um referendo separatista escocês, porque eles não conseguiram isso meses atrás, mas como existe esse sentimento muito forte na Escócia, né, dentro do referendo pela União Europeia, a Escócia votou em massa para ficar na União Europeia, então existe mais uma vez esse sentimento forte na Escócia de que Londres está impondo a vontade da Inglaterra nos escoceses, né, e que eles estariam melhor sozinhos, querem continuar na União Europeia e talvez se separar da Grã-Bretanha. Então essa conversa volta mais uma vez, embora o referendo separatista tenha ocorrido poucos meses atrás, né, não ficou assim tão distante, né, pouco mais de um ano, o referendo separatista escocês. Então, por isso essa conversa ganha fôlego mais uma vez. A primeira-ministra escocesa, a Nicola Sturgeon, é uma política muito firme, muito forte aqui no Reino Unido, e ela já disse que vai fazer uma votação no parlamento para decidir se essa separação da União Europeia pode ir adiante ou não, mesmo a justiça britânica dizendo que a primeira-ministra do Reino Unido não precisa ouvir o parlamento escocês. É uma confusão muito grande que ainda vai gerar muita discussão, porque os escoceses querem permanecer na União Europeia. A pergunta, mas como é que fica a situação dos que estão aí com a saída da União Europeia? Vão ter que cair fora? Como é que a sua, né? A sua situação. No meu caso não muda, Joseval, porque eu estou por aqui com visto de trabalho, então é diferente. Certo, mas diferente. Os brasileiros,
não são poucos, né? São muitos brasileiros que moram aqui com um passaporte italiano, passaporte português. Esses sim estão muito preocupados, como toda a comunidade europeia aqui no Reino Unido. Se fala em mais de 1 milhão de pessoas. Então, nessas condições, agora também existe um número muito grande de britânicos vivendo na Europa. Então, a negociação seria de tentar trazer um acordo que desse os direitos dos britânicos morando no exterior e mantivesse os direitos dos europeus aqui. Só que a União Europeia disse que sem o acordo de livre circulação, né, sem permanecer, sem garantir que os europeus continuem podendo mudar para cá, não vai ter acesso ao mercado comum. A Theresa May disse que a primeira-ministra britânica disse que não, que ela quer ter controle total das fronteiras. Então, essa situação continua em uma grande incógnita. Ninguém sabe o que vai acontecer com os europeus que moram aqui no Reino Unido e nem com os britânicos que moram no resto do continente. No mundo civilizado e no chamado Estado Democrático de Direito, lei nova não pode desrespeitar direito adquirido. Não é? Exatamente. Vamos ver como é que fica isso. Ok, Ulisses. Até porque, Bom, só um pequeno adendo, porque pelas regras de imigração, por exemplo, tem muita gente que mora aqui já há vários anos que poderia ter pedido a residência britânica, poderia ter pedido o passaporte britânico e não o fez porque tinha o passaporte europeu. Então não tinha sentido, não era necessário. Agora a situação muda, né? E essas pessoas vão correr atrás de fazer essa nacionalização, vão ter dupla cidadania, como é que vai ficar? Então é uma confusão muito grande, viu? Muita insegurança mesmo. Ok, bom trabalho, Ulisses. Bom dia, Josival.